pessoal do Entenda BNCC, estamos aqui novamente para falar da Base Nacional Comum Curricular, disciplina de Ciências. Bom, professora Rosângela, no bloco anterior comentamos sobre anos iniciais, a tal das habilidades dos anos iniciais. Sim. Vamos agora falar das 63 habilidades, né, dos anos finais, né, que é o tal do Fundamental 2, né? Quais são os destaques que a professora poderia comentar aí da base em cima do Fundamental 2 dos anos finais, professora? Então, nos anos finais, né, os alunos eles vão ter que ser capazes de fundamentar o conhecimento científico, avaliar, intervir, né, e assumir um protagonismo na sua visão de mundo, né, na sua visão sistêmica de mundo. Então, ao longo do ensino fundamental, dos anos finais, o aluno ele vai se deparar com alguns desafios de maior complexidade do que eles tinham no ensino fundamental 1. Então, as diferenças lógicas de organização de conhecimento, né, relacionadas às determinadas áreas, ele vai ter uma maior especialização. Então, alguns assuntos que lá atrás ele viu de uma maneira mais lúdica, né, ele vai ver agora com um pouco mais de profundidade. Então, nos vários componentes curriculares que a gente vai ter no Fundamental 2, a gente tem que retomar e ressignificar esses aprendizados que ele teve no Fundamental 1. Então, os contextos vão ser um pouco diferentes. Sim. As áreas vão mudar um pouco. Respeitando sempre o cognitivo, né? Isso. Foi respeitado desde lá dos anos iniciais, agora vamos aumentar, né? Isso, né? Então, a gente tem que retomar esse conhecimento lá dos anos iniciais, né? E tornar essa aprendizagem um pouco mais significativa. Então, né, em uma das habilidades ali, ó, do 6º ano, por exemplo, matéria e energia, é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, água, sal, água e óleo, água e areia. Né? Então, já são, não basta só eu dizer para o aluno, falar, olha, gente, o óleo não mistura com a água, eu preciso explicar toda a questão de densidade, o porquê que aquilo acontece. Então, não basta simplesmente eu colocar uma colher de óleo dentro da água e deixar que o aluno perceba que o óleo fica, né, em cima. Então, eu preciso tornar isso mais significativo. Até porque eles já estão um pouco mais velhos. Sim. E a gente tem que trabalhar de uma maneira bem diferente do que no Fundamental 1. Enquanto o Fundamental 1, tudo para eles é legal, tudo que você mostra de diferente eles gostam, porque como você falou, são crianças cuti-cuti, né, bonitinhos. Sim. Eles têm um interesse um pouquinho maior. No Fundamental 2, você tem que chamar um pouquinho mais a atenção daquele aluno, né? Não é simplesmente você achar que você vai mostrar um experimento simples ali e ele vai falar, legal, beleza. Ele tem que sair dali com o significado daquilo e levar aquilo muitas vezes para a vida dele, né? E conseguir contextualizar isso com as experiências dele do dia a dia também. Sim. De tanto que a gente vê, porque nos anos iniciais, né, pessoal, é 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, né? São 3 objetos de conhecimento, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. No caso do Fundamental 2, né, só é 6º, 7º, 8º e 9º. Também teremos 3 objetos de conhecimento, né? 3 vezes 4, 12. Só que aumenta as habilidades, aumentam, né, as habilidades do 6º ano. Então, no 6º ano nós temos 14 habilidades, que eu acho tranquilo trabalhar em sala de aula, 14 habilidades em todos os bimestres, né? Ou trimestre, não sei como a escola trabalha. 7º ano já são 16. 8º ano também 16 e 9º ano 17. Somando dá 63 habilidades. Então você vê, nós temos aí no Fundamental 1, né, nos anos iniciais, 48 habilidades, que foi o que nós comentamos no bloco anterior, mais 63. Ao todo, Ciências terá 111 habilidades desde do primeiro ano, né, do ensino fundamental até o 9º ano. Se a gente for ver em números, né, professora, parece gigante. Nossa, parece. 111, pelo amor de Deus, o INEP tá louco, o MEC tá louco. INEP não. O MEC tá louco. Não. Por quê? Foi tudo desenhado isso. E detalhe, teve a participação da sociedade, né? Os professores foram convidados para participar da primeira, da segunda e da terceira base, né? Teve as reuniões das Undimes, das Concedes, né? Então, se você não participou, ou porque esqueceram, ou você ficou desatento, mas a sociedade civil foi convidada para participar. Exatamente. Né? E a gente vê claramente, professor, é isso mesmo, né? Volta a ter também no Fundamental 2, né?
A gente fala Fundamental 2, gente, porque é uma linguagem comum, né? Nossa, né? Mas a gente sabe que são fácil. anos finais e anos iniciais, né? Volta também a ter matéria, vida e terra e universo, né? Exatamente. Então vai ser sempre aí essas unidades temáticas, né? Desde o primeiro ano até o nono ano vai ser sempre essas 3. Não mudou. Não. Né? O material didático, professora, você acha que vai ter que mudar muito no Fundamental 2? Eu acredito que sim, né? Porque algumas, como nós comentamos ali, ó, por exemplo, vamos pegar no 6º ano aqui. Lá em Vida e Evolução, ele traz aqui explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Geralmente, esse conteúdo é um conteúdo que ele é trabalhado no 7º ano hoje, né? Ali, concluir com base na análise, ilustrações e ou modelos físicos digitais que os organismos são um complexo arranjo de sistemas diferentes de níveis de organização. Também entra mais no conteúdo do 7º ano. Então, sim, os materiais didáticos vão ter que ser avaliados, reavaliados, e eles vão ter que ser retrabalhados em cima da Base Nacional Comum Curricular. Porque senão, né, a gente vai ter que ficar indo... Não tem como eu ir lá e falar, hoje eu vou usar a apostila do 7º, hoje eu vou usar a do 6º. Né? Então, alguns conteúdos, eles vão ter sim que serem revistos e os materiais apostilados, livros vão ter que fazer Professora, algumas aproveitando já mudanças. que você leu aí uma habilidade, né? Que foi do 6º ano, né? Que foi o EF, né? Obviamente, ensino fundamental, 06, Isso. que é do 6º ano, CI, que é de ciências, e a professora leu a 01, né? Classificar homogênea ou heterogênea, né? Isso. Professora, independente dessa, você poderia dar um exemplo, como que o professor poderia colocar na prática qualquer uma dessas habilidades aqui, no Fund 2? Qual habilidade que essa professora poderia escolher aqui, né? Não sei, essa ou outra, que a professora queira ler, né? Como é que poderia colocar na prática? Como é que a professora faz isso em sala de aula? Então, uma ideia, por exemplo. Assim, eu tenho um experimento que, inclusive, ele, né, não é meu. Eu peguei ele de um site famoso, mas os alunos amam no 6º ano e eles ficam babando quando isso acontece. Que eu pego óleo, né, de cozinha, e geralmente eu faço gelinhos coloridos. Rosa, vermelho, com corante, né, azul. E eu coloco o gelo naquele tubo de óleo. E eles conseguem perceber, à medida que o gelo vai derretendo, né? Eles conseguem perceber que aquela gota colorida vai até o fundo, mas que ela não se mistura com o óleo. No final, quando ele derrete todo, eles conseguem perceber que a água foi lá pro fundo, então, né? Por conta da densidade. Quando eu coloco, né, o comprimido efervescente ali, que ele entra em contato com a água, então ele cria uma reação, né, e joga novamente aquela água colorida para cima. E eles ficam assim, nossa, daí tem uns que falam, nossa, professora, descobri como que a minha luminária lá do meu quarto funciona. Olha que legal. Né? E eles ficam, inclusive tem uma aluninha minha, que eu tenho uma foto dela, assim, olhando para aquele experimento, que o rosto dela, eu fiquei apaixonada por aquela foto, sabe? Porque, assim, o rosto dela, assim, fascinada com aquilo. O entusiasmo. O entusiasmo. Eu achei interessantíssimo, assim. E era um experimento relativamente simples. Não né? caro. Não caro. Né? Te dizer assim, senão o pessoal, porque aqui não tem laboratório, não dá pra fazer. Desculpa, né? Sim, não, E é uma coisa que dá pra fazer em qualquer canto, né? Um outro experimento que eu gosto de fazer muito, que até tem aqui a organização básica da célula. Aqui eu acho que não casaria muito no 6º ano, mas eu costumo fazer com o 8º ano, que é fazer eles montarem como se fosse uma maquete de uma célula com alimentos. Balinhas, e chocolate e tudo mais. E eles amam também, porque eles têm que pensar o que parece o retículo endoplasmático, o que parece o meu complexo golgiense, qual balinha que eu vou usar para fazer o lisossomo. Ah, mas o lisossomo tem um determinado tamanho, o ribossomo, como que eu faço com o ribossomo? Então eles pensam como montar aquela célula utilizando alimentos legal. do dia a dia deles, e eles também amam, né? Já começa aí o verbo, né, das habilidades, identificar, classificar. Então eu vejo assim, uma das grandes, não só a base, né, pessoal, mas o próprio Enem já trouxe isso, né? Os próprios PCNs já trouxeram isso também, que é identificar, né, conhecer os verbos, né, professora? Porque verbo nada mais do que é uma ação. O que deve ser feito, né? Então, quando até os alunos, né,
quando fazem a leitura de uma questão, o que é para fazer aqui? Ou talvez o professor está usando vários verbos, analise, identifique e depois marque, né? Exatamente. Nossa, é uma confusão, né? Porque na cabeça de uma criança, como é que vai... Nossa, O que está pedindo? Ou a pergunta está muito mal formulada, né? Ou o verbo, né? Talvez não foi trabalhado em sala de aula. Sim. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala assim, né? Até para se fazer seu planejamento, não ser aquele famoso Ctrl+C e Ctrl+V, só muda o ano e entrega aquele papel que só serve, geralmente, só para fazer checklist para coordenação. Para inglês ver. Que não serve para nada, né? Ele entregou o planejamento, entregou. Tá, e daí? Né? O que Planejamento pro ano inteiro, gente. Olha, para mim, eu que trabalho com gestão, não funciona, né? Você até pode se programar durante o ano, né? Sim. Mas o planejamento... eu fiz o planejamento do ano. Tá aí, deu certo, furou, bateu tudo? Não, o planejamento do bimestre a gente já fura, né? Já fura, e outra, né? Tem muita coisa que você vai tendo ideias ao longo do processo, porque o planejamento ele não é algo engessado. Nunca Ele não foi. é uma receita de bolo que se você colocar mais ovo ali, o bolo vai desandar. Então você tem que saber o que você tá fazendo ali, mas você tem, às vezes, poxa, você viu, tá no Facebook, e de repente viu um experimento legal, nossa, isso aqui vai dar certo com o conteúdo do 7º ano, vou fazer. Ou então, às vezes, uma brincadeira, né? Eu tive uma ideia para fazer uma revisão com os alunos essa semana retrasada, com os alunos do 6º ano, que era uma coisa mais lúdica. Eu não sei se é esse o nome, foi uma aluna que me falou, eu procurei, mas é uma brincadeira bem antiga, que a gente coloca os papeizinhos e fica abrindo e fechando. Eu já ouvi. Né? Umas dobraduras. Não é antigo, Não, sei. Né? Eu brincava com aquilo, então não é antigo não, tá, gente? Não, é recente, não é antigo, tá, é pessoal? recente, Isso é tá? recente. 5 anos atrás, aí eu era adolescente, brincava. É bem recente isso. E eu tava dando aula numa turma, assim, no meio do... Eu olhei embaixo da carteira do aluno, tava aquilo ali. Na hora me deu um estalo, assim, né? Eu não coloquei aquilo no meu planejamento. Se você for procurar no meu planejamento, em nenhum momento eu citei aquilo. Por quê? Eu já tinha feito o planejamento, eu já estava em andamento no conteúdo. Aí eu falei, poxa, eu acho que o 6º ano vai gostar disso. E fiz a brincadeira. Eles fizeram a dobradura e colocavam... E eles mesmos formularam perguntas, nas quais eles colocavam dentro daquela dobradura e um aluno escolhia um número e ele abria e perguntava. Você vê a geometria aí, né? Sim, a geometria, coordenação motora, né? Então, e o aluno perguntava, né, pro outro e o outro respondia. Então, assim, foi uma revisão interessante, eles gostaram, eu me diverti junto com eles, porque eles vinham querendo perguntar pra mim, eles vinham, professora, eu vou perguntar pra você, né? Então, e eles se divertiram muito, e era uma coisa, trabalho em equipe, porque daí eu fiz isso em duplas, trios, então é uma coisa muito interessante. E são coisas que às vezes você pensa ao longo do processo. Então o planejamento ele também não pode ser uma coisa totalmente engessada. E planejamento por ano inteiro realmente é complicado, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né, professora? Infelizmente. Bom, pessoal, novamente, né? Vamos ficar horas aqui, mas nós temos o nosso tempo e temos que respeitar. Novamente, a importância das habilidades na disciplina de ciência. Não somente ciência, mas a importância, né, professora, das habilidades para enriquecer até as nossas aulas, né? Sim. As nossas avaliações, seja o que for. Exatamente. E essas habilidades eles levam para o cotidiano, né? Falando em aulas e falando em avaliação, próximo bloco falaremos sobre didática. Você não pode perder, aguarde que nós vamos mexer nessa ferida. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.